Canal Brasil Pátria do Evangelho, 7ª palestra. A evolução espiritual. Lei de causa e efeito. Nada acontece por acaso neste mundo. Deus, criador de todas as leis que regem o universo, houve por bem criar a lei de causa e efeito. Assim, as vicissitudes da vida têm uma causa, e essa causa é, com certeza, extremamente justa, dadas a bondade e a justiça de Deus. Tais vicissitudes constituem o que se chamam karmas, e são dívidas contraídas e que terão necessariamente que ser resgatadas. Os karmas, por sua vez, podem ter duas origens. Uns têm sua causa na vida presente, outra em vidas pretéritas. Em ambos os casos, são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que os detêm. Os homens sofrem assim por sua própria culpa. Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem e de perseverança, por mau comportamento ou por não terem limitado seus desejos? Deus não impõe ao homem nenhum sofrimento, mas é geralmente a própria consciência do homem que o induz a resgatar suas faltas, praticadas nesta ou noutras vidas. Não existe castigo, e sim oportunidades de aprendizado, de crescimento, de purificação. Esses conceitos de culpa e castigo foram criados pelos homens e não existem na justiça divina. Para tanto, Deus nos proporciona a oportunidade de reencarnarmos tantas vezes quantas necessárias, até a plena eliminação de todas as nossas faltas, já que seu grande objetivo com relação a cada um de nós é transformar-nos em espíritos perfeitos, espíritos de luz, nos sendo inclusive facultado ter a intensidade de nossos resgates de dívidas do passado minorada, caso nos disponhamos a praticar o bem, em especial dedicando-nos intensivamente ao nosso próximo. A reencarnação, por sua vez, é a volta do espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele, o qual não tem nada em comum com o anterior, tantas vezes quantas necessárias para o seu autoaprimoramento, libertação das paixões e aquisição de experiências superiores, sublimando as expressões do instinto e ao mesmo tempo desenvolvendo a inteligência, atingindo assim a plenitude de seu ser e a felicidade. É a mais sublime demonstração da justiça divina em relação aos infratores das leis na trajetória humana, facultando-lhes a oportunidade de ressarcirem os erros cometidos nas existências anteriores. Com as múltiplas experiências na carne, temos a chance de adquirir e aprimorar conhecimentos que ainda nos faltam nos campos do intelecto e da moral, além de reatar as amizades com os nossos inimigos. Todo o aparato anteriormente mencionado foi criado por Deus para proporcionar aos homens a sua evolução espiritual. Evolução espiritual propriamente dita. Trata-se evolução espiritual de uma evolução de nossa consciência, associada à evolução intelectual, e decorre, como acima citado, de nosso autoaprimoramento, libertação das paixões e aquisição de experiências superiores, sublimando as expressões do instinto e ao mesmo tempo desenvolvendo a inteligência, o que faz com que possamos gradativamente irmos nos libertando de nós mesmos. Se convirmos que um dos aspectos que nos diferencia dos espíritos muito evoluídos é o fato ainda de necessitarmos de passagem por este plano terreno, e eles não,
Isso se deve ao fato de ainda não termos aprendido as lições pertinentes a este plano. Todos nós passamos por situações conflitantes, negativas, mas reagimos à nossa maneira, característica de cada um que trouxemos ao reencarnar. Percebemos assim que a evolução espiritual consiste em melhorar nossas características inferiores congênitas, pois a nossa personalidade, ou seja, nosso ego, é congênito, já nasce conosco e é basicamente o que tínhamos no final da encarnação anterior. Somos assim um espírito que volta à Terra com uma personalidade, tendências e hábitos, nos quais estão embutidos o que viemos melhorar ou curar de nós próprios. Daí a conveniência de cada um de nós estar sempre tentando perceber, através do autoconhecimento, o que viemos melhorar ou eliminar em nós na atual encarnação, pela constatação da maneira imperfeita como reagimos às situações e às experiências da vida, o que nos permite adotar e passar a praticar a chamada reforma íntima, a qual é o esforço que o ser humano faz para melhorar-se moralmente, para melhorar sua personalidade. Quanto mais nos conhecermos, maior é a chance de sucesso nessa reforma. Passo a passo da evolução espiritual. A evolução espiritual é um fenômeno bastante complexo que se dá em sucessivas fases, estendendo-se quase sempre por várias vidas. No começo predomina a natureza corpórea. Dominada pelos instintos, a criatura dedica seu tempo e seu interesse a atividades comezinhas. Comer, vestir-se, abrigar-se, procriar e cuidar da prole, eis a que se resumem suas preocupações. Nesse período, o egoísmo é marcante. Os instintos de conservação da vida e da preservação da espécie têm absoluta preponderância. Com o tempo, o ser começa a desvincular-se de sua origem. A inteligência se desenvolve, o raciocínio se sofistica e o senso moral desabrocha. As invenções tornam possível gastar tempo com questões não diretamente ligadas à sobrevivência. Viver deixa de ser tão difícil sob o prisma material. Em compensação, começam os dilemas morais. Com a razão desenvolvida, a responsabilidade surge forte nos caminhos espirituais. O que antes era admissível passa a ser um escândalo. A sensibilidade se apura e a criatura aspira por realizações intelectuais e afetivas. Essa nova sensibilidade também evidencia que o próximo é seu semelhante, com igual direito a ser feliz e realizado. Gradualmente se evidencia a igualdade básica entre todos os homens. Malgrado possuidores de talentos e valores diversos, não se distinguem no essencial. Uma chama divina os anima e a todos conduzirá aos maiores cimos da evolução. Age-se em benefício de uma causa, pessoa ou princípio, sem visar a qualquer vantagem ou interesse pessoal. Certamente não é uma virtude que se adquire a brincar. Apenas com disciplina e determinação é que ela se incorpora ao caráter. Mas como ninguém fará o trabalho alheio, é preciso principiar em algum momento. Começa assim a praticar o devotamento ao próximo. Esforça-se em realizar uma série de atitudes com foco no próximo. Esquece a sua personalidade e pensa com interesse no bem alheio. Esse esforço inicial não tardará a dar frutos. O gosto pelo transitório lentamente os abandonará. Ele será substituído pelos prazeres espirituais. Descobrirá a aventura de ser bondoso, de amparar os caídos, de ensinar os ignorantes. Esses gostos suaves e transcendentes o conduzirão a esferas de sublimes realizações.
Casos de evolução espiritual. Assim, quem reencarnou com sentimentos e pensamentos de raiva, ódio e agressividade, certamente irá passar na vida por situações e experiências cotidianas pelas quais todos passam, mas que nele desencadearão raiva, ódio e agressividade, pois é disso que está contaminado, até o dia em que perceba que é isso que terá que trabalhar em si próprio e do que deverá curar-se, passando a reagir com paciência, tolerância e compreensão às mesmas situações e experiências às quais antes reagia com raiva, ódio e agressividade. O karma representa essas situações e experiências, e se a lição está sendo aprendida, essa pessoa poderá dizer que está evoluindo espiritualmente. E isso lhe possibilitará aumentar sua capacidade de amar, que é, em última instância, a verdadeira evolução. O mesmo raciocínio se aplica a quem reencarnou com uma tendência, por exemplo, de reagir com sentimentos de rejeição e abandono. Essa pessoa irá reagir a situações desse modo, ou seja, com rejeição e abandono, e a sua lição é aprender a mudar esse antigo modo de sentir, não magoando-se, nem vitimizando-se e culpando os outros, o que possibilitará a essa pessoa a mesma evolução daquele do exemplo anterior, que precisava curar o ódio ou a raiva. Outra pessoa reagirá com tristeza, com mágoa e sentimentos de culpa, pois é o que traz consigo e é o que deverá trabalhar em si para a autoevolução. Uma outra pessoa que reagirá com submissão e independência e é o que deverá burilhar em si e assim por diante. Uma pessoa que viveu como uma poderoso magnata noutra vida e que não souber dar valor à riqueza que possuía, desperdiçando-a ou usando-a para subjugar outros, poderá reencarnar numa condição de pobreza, para que possa aprender a dar valor ao dinheiro e a respeitar os outros. Alguém que matou outra pessoa em uma vida passada não necessariamente significa que vai reencarnar para ser assassinado, pois Deus é amor e nunca será aplicada a ele a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. O que acontece é que essa alma irá vivenciar algumas situações de que deve aprender a ligar com o sentimento de ódio e violência, tentando substituí-los pelo amor e o perdão. Pedro teve muitas vidas cheias de violência em que ele foi ao osso. No período entre duas encarnações, resgatado de uma colônia espiritual, ele entendeu, reconheceu, se arrependeu e desejou quitar os erros cometidos para mudar, ganhando assim o devido amparo espiritual de seus mentores, desenvolvendo então um projeto reencarnatório visando cumprir seu karma. Evidentemente, o que a vida semeado deveria colher, e os agentes do karma nada poderiam fazer no sentido de poupá-lo de seu karma. Os agentes poderiam nos acelerar, dividir ou combinar várias possibilidades administrativas, mas não poderiam transferir ou quitar o karma de ninguém. Ao estudar as perspectivas existenciais da vida de Pedro, concluíram que, dadas as características das faltas cometidas por ele, deveria desencadear de forma violenta. Mas, dada a análise do perfil psicológico dele, sabiam os agentes do karma que, mesmo ele tendo boa vontade, desencarnaria revoltado, o que poderia desanimá-lo de continuar tentando quitar os erros nas próximas reencarnações. Resolveram então amenizar o processo de violência de seu karma, mas de que maneira poderiam fazê-lo? Encarnado, tendo chegado o momento oportuno para a concretização de seu karma, Pedro dirigia seu carro com certa tranquilidade, mas após uma curva se depara com um caminhão que faz uma ultrapassagem imprudente e, por mais que tente evitar, bate de frente. Os agentes do karma, neste instante, direcionam as energias do impacto para o motor. Pedro se machuca, mas por milagre se salva,
dando então continuidade ao seu projeto reencarnatório. Mecânica da evolução espiritual. A maneira pessoal de cada um de nós reagir a situações desagradáveis da vida é uma tendência congênita de séculos que já nasce conosco. De uma encarnação para outra muda apenas o corpo físico, e então, para sabermos como devemos evoluir, basta detectarmos nossos defeitos congênitos e os irmos corrigindo. O mais frequente que é culpar os outros é perda de tempo, pois desvia o foco da verdadeira questão, que é a nossa tendência a reagir de modo inadequado às situações kármicas, que é o que devemos curar em nós, ou seja, a nossa missão reencarnatória. Nós não teremos mais necessidade de reencarnar quando eliminarmos completamente todas as nossas inferioridades, e aí seremos no espírito superior. E o que acontecerá então? A evolução continuará. O fato de não necessitarmos passar mais por experiências no plano terreno não significa que viramos santos, mas que apenas aprendemos as lições relativas a este plano. Mas continuaremos passando por vivências evolutivas em outros sem parar. O que não for obtido numa encarnação será tentado novamente na próxima, após um trabalho de conscientização no período entre encarnações. Mas não esqueçamos que reencarnaremos exatamente no mesmo nível em que estávamos no final da encarnação anterior, ou seja, com as mesmas tendências e a mesma necessidade de passar por situações negativas que as façam aflorar para serem melhoradas. E assim vamos indo encarnação após encarnação, até que nos purifiquemos, até que diminuamos as nossas inferioridades, até que estejamos aptos a prosseguir nossa evolução no plano astral. Uma reencarnação é como se fosse um dia de aula nessa escola que chamamos de vida, sendo que estamos aqui para estudar e aprender. As armadilhas nos distraem e nos prendem, porém devemos estudar, pesquisar e estar atentos ao que devemos curar em nós. Não devemos culpar nada e ninguém, pelo contrário, devemos agradecer a qualquer pessoa ou situação que nos possibilite perceber que ainda não estamos curados, que ainda não somos perfeitos. Não devemos esquecer que somos uma consciência em aprimoramento e que estamos encarnados como uma personagem que irá passando por experiências e vivências baseadas no que precisamos curar, e o resultado disso dependerá basicamente do grau de correção de nossa visão durante essa permanência terrena. Referências bibliográficas. Por favor, leiam com atenção as referências bibliográficas. O presente trabalho continua em subsídios colhidos em vários sites da internet, destacando entre eles Lei do Progresso, Ascensão do Espírito da TV Mundo Maior, Marcha do Progresso do Livro dos Espíritos, autor Allan Kardec, traduzido por Aquilano Pires, Progresso Moral e Espiritual, de autoria de Marcos Góes, referente ao texto recorrente do GER, Palavras dos Sábios, define sabedoria, de autoria de Leila Henrique, do site espiritismo.net, O Progresso Intelectual e Moral, colhido na Revista Espírita de 1861, e trecho de outras palestras do tema geral Despertar da Consciência. Fim, está encerrada a apresentação. Se você gostou desse vídeo, nos ajude dando um like ou clicando na mãozinha positiva. Se também acredita que o conteúdo possa ser útil para outras pessoas, compartilhe com elas nosso canal. Se quiser ser avisado do lançamento de novos vídeos, inscreva-se no canal e clique no sininho. Isso. Gratidão pelo apoio e ajuda.